Bíblia aí, teu smartphone, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14. Quem está com fome? Tá bom. Então posso falar uns 50 minutos? Não? Amém. Está marcado meio de meia, pastor? Não é isso? Então tem uma hora aí. 1 Coríntios 15, 13 e 14. É bom quando vocês vêm para o dia que almoço, que ninguém presta atenção na palavra, só fica pensando na música. Então é tranquilo. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Para aqueles que vão no retiro, daqui a uma semana a gente vai ter ceia de novo. Mas a gente podia ter ceia todo dia. A gente pode olhar para a mesa todo dia e entender a nossa necessidade de receber graça, de receber amor, de receber perdão e agradecer pelo sacrifício de Cristo. Eu queria falar nessa manhã sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, 13 e 14 diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Pensa um pouco comigo nesse versículo. Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então o que a gente prega não tem razão nenhuma, o que a gente canta não faz nenhum sentido, o que a gente crê não tem mais nenhum sentido. A fé é inútil, a fé que vocês têm, porque se Cristo não ressuscitou, então ele era mais um dos pregadores que apareceram, e eram vários na época de Jesus, mais alguém que falou palavras bonitas, pode ter feito alguns milagres, a gente tem relatos, mas acabou ali, morreu e terminou. Assim como muitos homens, você pode citar alguns, eu posso citar outros, que pregaram sobre paz depois de Jesus, que deixaram legados para o mundo de coisas boas. Mas só que nós estamos nessa manhã aqui, irmãos, eu gosto sempre de pensar que o começo dessa história é sempre triste, né? Porque a gente fala, isso morreu. Mas tem a segunda parte 2 aí, do filme, que é muito bom. Se a gente tivesse dividido ali, se Hollywood tivesse dividido, então a gente faria o filme até a morte de Jesus, deixaria o ultimato para quando ele ressuscitou. E a segunda parte disso é de muita alegria, por isso que a gente celebra, por isso que a gente canta glória e honra. Porque, irmãos, o que acontece aqui vai ficar por aqui, mas tem algo adicional. E por isso que a ressurreição é o que motiva a nossa fé. A ressurreição é o que dá base para a nossa pregação, porque ele não é mais um pregador comum que falou coisas bonitas, que falou que a gente tinha que caminhar mais uma milha, que a gente tinha que tirar o olho se tivesse, que a gente tinha que amar incondicionalmente. Não, ele ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte, ele está vivo, ele está aqui. Essa é a mais fantástica de todas as afirmações que a gente pode fazer no cristianismo. Jesus ressuscitou dos mortos. E existem existem muitas pessoas tentando, com muita criatividade, desafiar e negar a morte de Cristo, ou que ele ressuscitou. Mas só Cristo declarou que tinha dominado a morte. Só Cristo derrotou a morte, a ressuscitar no terceiro dia. João 11, 25, 26, ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, 18, diz assim: quando vi, você sabe Apocalipse, falamos de João é um relato das coisas que ouviram os escritores,
discípulos, outros historiadores, e Apocalipse é um livro profético. Apocalipse diz: quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Irmãos, aqueles primeiros seguidores de Jesus tinham ou pareciam ter a certeza e a confiança na ressurreição de Cristo. Essa ressurreição, irmãos, é extremamente importante para nós. Nós precisamos entender isso, nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver uma vida com essa perspectiva da ressurreição, porque assim como Ele ressuscitou, Ele está vivo. Existe uma promessa de um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, um novo lugar diferente de tudo isso que nós vivemos aqui. Por isso que a ressurreição, irmãos, por isso que o Cristo ressurreto, Ele não é apenas uma influência que sobreviveu historicamente. Nós só podemos olhar para a gente e falar: ele sobreviveu à morte, mas e aí, ele era um fantasma? Ele não era. Em Lucas 24, 39, ele fala: veja as minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo. Seus cabeçudos, que estavam ali acreditando, toquem-me e vejam. Um espírito, ele falou: sou um fantasma. Um espírito não tem carne, não tem osso. Eu tenho, toca aqui. Essa ressurreição que nós cantamos, que nós pregamos, que nós vivemos, irmãos, ela não é simplesmente uma sobrevivência de uma influência, de uma história, nada disso. Não é só isso que nós falamos quando nós declaramos que Cristo vive, que Ele está vivo, que Ele está aqui, não é isso. E a grande declaração do Novo Testamento, irmãos, não é somente que Ele vive, mas que Ele ressuscitou. E aí, irmãos, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ressurreto, que está vivo, está aqui, não é simplesmente uma história de um cadáver que acordou da morte. Não é alguém que foi trazido novamente da vida, que tinha sido considerado clinicamente morto e depois morreu, assim como a filha de Jairo, assim como o filho da viúva de Naim, assim como Lázaro. Ele não foi acordado de um desmaio, de um coma. Ele ficou morto 36, muitas horas. Jesus foi levado, irmãos, a um novo nível de existência. E agora ele está vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição não foi um passe de mágica, alguém, um truque, uma mágica feita com os ossos. Cristo ressurreto não é um cadáver, um fantasma. A ressurreição deu para Ele um corpo glorificado, transfigurado, transformado. Jesus foi resgatado do reino da morte e transformou o seu corpo num novo veículo de personalidade, de poderes, então de imortalidade, porque nós falamos que Ele está vivo. Ah, que história estranha, complicada. Aconteceu isso mesmo? Será que Jesus não só desmaiou na cruz, e depois reviveu no túmulo, e saiu de lá sozinho? Será que não foi isso? Tem um Hollywood que faz algumas coisas dessas, né? Alguém viu o Lupin? Acabei de lembrar disso. Alguém viu o Lupin? O Lupin morreu. Os caras vão lá, mede, né? Um dia não foi isso não. O centurião, tanto o centurião como Pilatos tomaram cuidado de certificar de que Jesus estava realmente de fato morto. E quando ele reapareceu, a impressão que as pessoas tiveram de vê-lo é que realmente ele tinha vencido a morte. Realmente tinha vencido a morte, embora das lágrimas. Porque por conta desse burburinho de que ele ia destruir o templo, e ele ia construir novamente, ele falava dele mesmo:
guarda lá, porque esses caras vão inventar alguma coisa, vão roubar o corpo, para que essa história da ressurreição seja verdadeira. Será que os discípulos furtaram o corpo? Fizeram toda aí uma história para enganar o povo? O corpo de Jesus desaparece em tudo, onde tinha sido deixado, e de repente ele reaparece durante um período, irmãos, de quase 6 semanas. Em uma certa ocasião, Jesus foi visto por 500 pessoas, muitas pessoas viram Jesus. 1 Coríntios 15:6, Paulo fala: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Naquele momento, agora já todo mundo já adormeceu, mas naquele momento que Paulo escrevia a carta, ele falou: 500, vocês têm alguma dúvida que Jesus ressuscitou? Vocês têm alguma teoria da conspiração? Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Ele ofereceu para os discípulos que o tocassem. Agora, irmãos, a maior prova de que essa história é verdadeira, eu não tenho dúvida que nós estávamos aqui hoje. A maior prova que essa história é verdadeira, depois de 2000 anos e pouco, é o surgimento da igreja. É o quanto o impacto daquilo foi significante para que povos e mais povos pudessem de alguma maneira receber essa mensagem e crer nessa ressurreição. Quando Jesus morreu, provavelmente eles ficaram abatidos, confusos, amedrontados. Pedro fugiu, lembra, né? Ele negou. Tu estava com Jesus? Eu não. Pedro, imagina o que vai acontecer comigo, para me crucificar também. Eu não. Pedro, é tu mesmo que está com Jesus? Eu não. Mas em menos de 2 meses, esses caras saíram do esconderijo cheios de gozo, de confiança e de coragem, porque o Messias vive. O que produziu essa transformação na vida deles, irmãos, foi a certeza de que Cristo tinha ressuscitado. Um bando de João Ninguém, um bando de cara que não tinha muita instrução. Desses caras nasceu uma comunidade universal, que hoje é gigante. Alguns dizem que soma 1/3 da população do mundo. O desaparecimento do corpo, o reaparecimento do Senhor Jesus, o surgimento da igreja, juntos, trazem para nós a certeza de que Ele ressuscitou e Ele está vivo. Agora, qual a importância da ressurreição para nós, irmãos? A verdade, irmãos, a ressurreição é a resposta à nossa condição humana. A ressurreição fala as nossas necessidades. A ressurreição é o guia, é o mastro principal na nossa segurança cristã. Se você tem alguma dúvida sobre o que você está fazendo aqui, sobre o que você crê, acredite, entenda que Jesus, que a morte não pôde detê-lo, que o que nós fazemos nessa manhã é agradecer, porque o sangue foi derramado, o corpo foi moído, mas a morte não segurou ele está vivo. E se ele está vivo, existe uma esperança para nós, existe um futuro para nós. Essa ressurreição, primeiro, garante para nós o perdão de Deus. E o perdão, irmãos, é uma das nossas necessidades mais básicas. E é uma das melhores dádivas que Deus deu para nós. Graça, perdão. Durante todo o seu ministério público, Jesus pronunciou palavras de perdão, palavras de paz. Ali, em algum momento ele falou, num determinado momento ele falou: meu sangue, o sangue da aliança na ceia. Ali ele fala que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Dessa maneira ficou estabelecida uma relação entre o nosso perdão e a morte de Cristo, que naquela cruz pagou todos os nossos pecados. Alguém precisava pagar ali, alguém precisava ser ali a justiça perante Deus. Nós sabemos que a morte está ligada ao pecado.
Nós sabemos que Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, a fim de que nós fôssemos perdoados, a fim de que nós fôssemos poupados. Sem a ressurreição, talvez, irmãos, nós teremos que concluir que a morte dele foi um fracasso, porque como nós lemos em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que eu e você temos. E o versículo continua, 17:18, fala: e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se Ele não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a gente continua pecador, a gente continua precisando que o Messias venha para nos salvar. A consequência da não ressurreição não seria dizer que tudo isso aqui é uma mentira, que os apóstolos eram falsas testemunhas e que eu e você não estamos perdoados. Mas a boa notícia é que Ele ressuscitou dos mortos, e a ressuscitá-lo, Deus nos garantiu que aprovou a morte expiatória, e que Ele não morreu em vão, e que nós que confiamos nele podemos receber perdão, um perdão livre, um perdão pleno. Não precisamos completar nada, não precisamos pagar nada, e a essa ressurreição que dá total validade à cruz, à morte, e ao terceiro dia a ressurreição. A ressurreição nos garante, além do perdão, irmãos, nos garante perdão do passado, perdão para aquilo que nós confessamos e pedimos perdão, que Ele nos ajuda, graça, misericórdia renovada a cada dia. E a ressurreição também nos dá, irmãos, nos garante o poder de Deus. Nós tanto necessitamos do poder de Deus no presente, quanto do seu perdão no passado. Eu te pergunto, será que Deus realmente pode mudar a nossa natureza, transformando eu e você, que somos pessoas cruéis, em pessoas bondosas, eu e você que somos pessoas egoístas, em pessoas altruístas? Ele pode dar domínio próprio para nós, para pessoas morais, tornando pessoas amáveis, doces. Ele é capaz de dar vida a quem está espiritualmente morto. Ele pode nos transformar. Ele pode sim nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Deus não nos dá apenas uma iluminação interior pelo seu Espírito, mas também uma demonstração exterior, pública, desse poder que foi visto quando Cristo ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição é essa prova suprema na história do poder de Deus, um poder criativo de Deus. Muitas vezes a gente está correndo o risco de baratear esse evangelho, de minimizar o que Deus fez, o que Deus é capaz de fazer por nós e em nós. Muitas vezes nós tratamos o fato de nós virarmos cristão como se isso não passasse de uma virada de página, achando que a gente pode fazer alguns ajustes superficiais dos nossos padrões de vida, em como nós vivemos, nossos comportamentos. A gente pode se tornar um pouquinho mais religioso, um pouquinho mais de compromisso. E se nós não tivermos, recebemos o perdão de Deus, nós continuamos vivendo uma vida superficial. E ser um cristão de acordo com o Novo Testamento é muito mais radical que isso. Ser cristão de acordo com o Novo Testamento é um ato decisivo de Deus, é nada menos do que ressuscitar da morte, da alienação, do egocentrismo, começar a viver uma vida totalmente nova, uma vida onde já não vive eu e você, mas é Cristo que vive em nós. E é o mesmo Deus que ressuscitou Cristo lá no terceiro dia, é o mesmo Deus que pode nos ressuscitar da morte espiritual, da nossa vida de pecado.
A ressurreição nos garante perdão, a ressurreição nos garante o poder de Deus, e a ressurreição nos garante, irmãos, uma vitória definitiva em Deus. Nós temos que ser os mais otimistas e mais confiantes em relação ao futuro. Se não for em Cristo, o medo da morte, o medo do que vai acontecer quando a gente for embora é comum, mas nós não, porque nós temos uma esperança eterna, nós temos uma promessa diferente. Jesus nos liberta desse terror, desse horror. E assim como Ele ressuscitou, nós também teremos transformações. Filipenses 3:21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e depois todos nós teremos um corpo como o dele. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, 1 Coríntios 15:49, teremos também a imagem do homem celestial. Ele irá regenerar todo o universo. Mundo novo, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3:13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu e você temos a promessa, não de uma mera sobrevivência, ou mesmo de uma mera imortalidade, mas de um corpo novo, ressuscitado, transformado. E a ressurreição de Cristo que nós celebramos essa manhã é o fundamento de todas as nossas esperanças. É a prova pública, sólida, foi visível do propósito de Deus de completar a obra dele, aquilo que ele começou, de redimir a natureza, de dar-nos novos corpos, de dar-nos um mundo novo. E essa ressurreição nos dá a garantia do perdão, do poder e do triunfo definitivo em Deus. E é essa ressurreição que nos ajuda a encarar o nosso passado, confiando no perdão de Deus, porque Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou. E aí nós podemos encarar o nosso presente hoje, o dia de hoje, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todo o mal, confiantes no poder, na suficiência do poder de Deus, perdão do passado, poder para hoje e a certeza de um futuro, que nós teremos uma vitória definitiva em Deus, porque Ele ressuscitou e está vivo. Queria terminar lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, enquanto esse dia não chega, nós temos a garantia do perdão, do poder de Deus. Nós podemos confiar no futuro, no triunfo definitivo em Deus, porque Ele está vivo, porque a morte não pôde deter, no terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, obrigado